Estamos apresentando hoje o resultado da poética de cada um. Não teríamos essa exposição se vocês não tivessem se sensibilizado e se não tivessem nos doado, além da gravura, uma colaboração, né? Então, toda a montagem e todo esse trabalho que hoje estamos vendo foi esforço de todos nós, né? Somos gravadores, somos muitos, somos fortes, né? E estamos aqui para realmente poder dar o melhor da gente, né? Que é a arte, que é o trabalho e a possibilidade de ampliar, né, uma poética que já é esse museu, esse acervo, e atingir mais pessoas. E agora a gente vai ter a palestra, uma fala, né, de artistas que também se dispuseram a vir, que é o Chicão, Francisco Maringelli, a Yolanda Carvalho, né, do Piauí, e André de Miranda. Então a gente vamos recebê-los com todo carinho. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente agradecer o convite da Maura, agradecer também ao Clube dos Gravadores, né, pela oportunidade de estar aqui hoje e falar um pouco do trabalho e compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho feito ao longo dos anos com a gravura, né, me dedicando especialmente dentre as técnicas gráficas, a gravura em relevo, nas suas vertentes, né? Trabalhando com vários tipos de matrizes, como por exemplo as de borracha, que resultam nas gravuras, usando prensados até, né? Mas sempre retornando e enfatizando a presença da madeira no trabalho, porque é das características únicas que ela tem, né, de possibilitar determinada fatura, e também por realizar, através da xilogravura, um trabalho que alia a minha vontade de forma, o meu desenho, ao desenho da madeira, da sua fibra, das suas texturas, dos seus veios, né? Então, eu agradeço essa oportunidade de estar falando nessa manhã e o enfoque que eu vou dar está fundamentado em dois pontos. Um é falar sobre as matrizes, fazer uma primeira parte da apresentação baseada em comentários não muito longos a respeito das matrizes, e depois mostrar o meu trabalho no estágio atual, onde eu trabalho as gravuras cartazes. Essa é uma matriz de madeira compensada. Eu utilizo muito o compensado nas grandes dimensões, e é somente nesse momento que eu adquiro madeira, porque dado todo esse desperdício de madeiras que a gente vê pela cidade, eu tenho visto alguma agroateliê que são um grande colecionador de madeiras. Eu vou vendo madeiras pela cidade que são descartadas nas caçambas, jogadas na rua, muitas vezes mobílias que são nobres, né? E acabo pegando essas madeiras de gavetas, tampos de mesinhas, enfim. Então eu utilizo desse material que eu pego, que é descartado pela cidade, para gravar as pequenas matrizes. Já não compro madeira maciça há muitos anos e só tenho que adquirir madeira quando eu quero realizar dimensões em escala mural, como é o caso dessa matriz, que eu utilizei uma folha de compensado de 80 por 2,20, e essa é metade de uma imagem que resulta no dobro dessas dimensões. Essa é uma estampa que resultou numa impressão monocromática, em preto e branco. Porém, durante todo o processo de desenho, sendo monocromática ou não a estampa, eu uso cor o tempo inteiro, porque frequentemente eu começo a trabalhar a imagem com um vermelho para criar uma base dessa imagem. Eu busco a imagem na matriz, utilizando esboços dispersos, anotações, enfim, a imagem que vai resultar na estampa, ela vai se consubstanciar apenas a matriz. Então, olhando esses estudos, essas imagens preparatórias,
eu articulo esses elementos na matriz desenhando com várias cores. Frequentemente eu trabalho com o vermelho, uso o azul e uso o preto depois como uma forma de correção de forma, como uma cor que irá corrigir algumas formas ao final. Muitas vezes também eu acabo pintando, usando o branco, como nessa estampa aqui, para cancelar alguns elementos que eu havia colocado na imagem. Porque eu percebo que dentro do meu processo de trabalho criativo, eu tenho uma tendência à saturação do espaço, de colocar um número grande de elementos. E visualizando o desenho realizado, o projeto colocado na matriz, eu sinto a necessidade de usar tinta branca para cancelar algumas formas, para buscar uma clareza, uma limpeza maior da imagem. Outro fator que eu acho importante falar dessas imagens urbanas, dessa paisagem urbana, sem natureza que frequentemente eu abordo, é a presença da tipografia, da letra, da palavra, enfim, essa conjunção de imagem e letra, palavra, está presente no meu trabalho fortemente nos últimos 15 a 18 anos, essa tem se tornado muito recorrente, né? Podemos mudar a imagem. Aqui eu abordo uma outra vertente do meu trabalho, vamos dizer, poderia em termos gerais falar que eu atuo dentro dos gêneros, né? De uma maneira mais geral, isto é, essa abordagem da figura humana, dentro desse nicho o retrato, a paisagem, o objeto, enfim, essas... eu diria que são 3 famílias através das quais, né, o meu trabalho acaba se desenvolvendo. Essa ideia também de conjugar, como nessa imagem, o retrato e alguns elementos de ateliê, porque esse vamos dizer, em certa medida, o ateliê ele acaba sendo um repositório de elementos que eu utilizo dentro das minhas imagens, né? Então a gente pode ver ali, por exemplo, tem uma gaiola de passarinhos, enfim, eu acabo colecionando vários objetos no ateliê que depois torno a arranjá-los para construir as imagens. Agora eu percebo que as matrizes elas têm uma beleza particular que não vai ser revelada no momento da impressão, porque eu vou eliminando, né, aquelas cores, eu vou gravando e o que fica em relevo e eu acabo por imprimir, acaba por ser muito diferente daquilo que estava como projeto inicialmente, né? Então, isso me levou a pensar aqui, eu tenho um projeto, né, bem na madeira, que resultou numa estampa monocromática, mas a relação das cores aqui estabelece uma espacialidade entre as formas que depois não se reproduziu, não se transferiu para a estampa, né? Então é um momento do desenho, de tensão do desenho e entre o desenho e a estampa que acaba se perdendo. Isso me levou a pensar de uma outra maneira, manter uma relação mais estreita entre a concepção do desenho com cores na matriz e a estampa. Aí eu passei a trabalhar com o procedimento da matriz perdida. Então a gente pode dar uma mudadinha e chegar naquela... essa a gente pode até pular, se refere ao largo lá da Batata, em Pinheiros. Podemos pular essa também, pegar aquela que tem o verde, os verdes. Essa não é perdida. Essa. Então eu fiz praticamente uma monocromia de verdes que resultou aquela imagem verde, que resultou numa matriz perdida, né? Então aí eu consegui estabelecer uma conexão mais direta entre o projeto realizado com uma pintura tonal e a estampa que resultou realizada com as tintas gráficas. Uma maneira de tentar aproximar um pouco mais a vibração do desenho, da pintura, com a estampa, né? Então, aqui, imediações ali da USP, enfim, acho que das imagens que eu mostrei, aquela que tem
presença um pouco maior de natureza, digamos assim, né? Então, outras situações do espaço urbano acabam se encontrando no meu trabalho, né? Por exemplo, nas deambulações lá pelo bairro da Penha, esse trailer de lanches abandonado, né? Tinha um nome irônico até, que era Lanches UTI, né? Estava com esse nome mesmo, né? Então, esse olhar pela cidade que a gente está percorrendo de uma maneira, rumo a algum local, e faz com que a gente se detenha numa situação determinada, às vezes pitoresca, ou esse mote humorístico do Lanche UTI, né? Acabou resultando nessa estampa, né? Que é uma outra família de... por exemplo, esse trabalho se encaixa dentro dessa abordagem da paisagem urbana paulistrana, mas no que diz respeito, mais particularmente, aos casarões, né? Os casarões, aos sobrados, essa paisagem arquitetônica que vai desaparecendo, né? De uma maneira muito veloz em São Paulo, por vários bairros, né? Então, esse casarão que se situava ali na Brigadeiro Horizontado, com as pichações, ele era ocupado por alguns moradores, né? Assim, a vegetação tomando conta, enfim, essa faz parte, integra uma série que eu denominei No Olho da Rua. No Olho da Rua. Que são essas imagens que são captadas, desenhadas, né? Muitas vezes eu procuro fazer um desenho sucinto e faço muita fotografia, mas dentro desse processo de trabalho, eu consigo depois processar com maior organicidade os meus desenhos. E uma fotografia é uma fonte interessante, mas eu acho que existe um outro olhar, um processo até mais lento para mim, escolher os elementos que eu quero pensar. O desenho já leva com que eu vá pensar os elementos que eu desejo de uma maneira mais direta. Para mim é um processo mais direto de elaboração do trabalho. Agora, dentro do meu trabalho, que podemos passar para as gravuras cartazes, que até estava conversando com a Yolanda e tal, né? A Yolanda Carvalho, artista gravadora que vai falar, que está muito conosco, né? Que eu passeio pelos temas, né? Nessa abordagem pelos temas e também pelos formatos. Então, para mim, interessa desde a pequena gravura que vai estar, que será integrante de um álbum de gravuras, né? Num sentido clássico. Me interessa também a elaboração de livros de artista feitos com xilogravura, que tem outro tipo de... tem um encadeamento próprio das imagens e um certo amarrar para, quem sabe, construir uma narrativa, né? Enfim, são maneiras que eu formatos que eu tenho privilegiado no meu trabalho. A escala mural, então, essa dimensão do micro ao macro me interessa bastante, né? Como me interessa também levar o trabalho para vários espaços, como muros da cidade, as feiras gráficas, né? Então, a última parte que eu vou mostrar dos trabalhos, dos cartazes, essa aí diz respeito... bom, posso falar desse aspecto aqui do trabalho, né? Falando aqui do projeto que eu desenvolvi com o... bom, ali na mezanino, né? Pegar aquele lambi-lambi, já que eu falei de lambi-lambi, né? Aquele ali em 2016. Vou dar um foco nos 3 trabalhos para dar o arremate final, senão na minha prolixidade vou falar demais. Aqui é interessante, porque esse mural, esse lambi-lambi, foi feito no espaço interno de um jardim da Galeria Mezanino, lá em Pinheiros, né? E eu tive a oportunidade de, através dessa maneira de agregá-los, de juntá-los, de colocar vários períodos no meu trabalho. Por quê? Eu pego aqui uma gravura, que é uma escada de pintor de tamanho natural, né? E onde cada degrau serviria como uma prateleira, e coloco tijolos calçados, na verdade
se transformou numa sapateira. Né? Então é no núcleo central aqui. Coloco retratos dos começos dos anos 2000. Coloco na barra inferior, que esse é um fragmento, ele tinha um formato horizontalizado. Né? Coloco na barra inferior toda uma série de gravuras cartazes, tamanho A3. Né? Esse é o eixo central. Coloco aqui o cartaz da exposição Gravura na Ponta da Faca, que eu fiz na época, em 2016, com o Cláudio Caro Preso. Então, eu fiz algumas intervenções nesse lambi-lambi, voltando à galeria e de vez em quando colocando mais estampas coladas sobrepondo as anteriores. Então, essa é uma maneira pela qual eu gosto muito de atuar, e através dela eu coloco trabalhos de épocas muito diferentes. Por exemplo, essa gravura, né, que está figurando aqui uma passagem lateral da 9 de julho, é uma gravura dos anos 80, comecinho dos anos 80. Então o lapso temporal é muito grande, né, entre os trabalhos, muito antigos e os muito novos. Então essa parte de atuar num espaço da dimensão de uma parede é muito importante também. Alternar esses tempos, né, de trabalhar os diferentes formatos, eu acho que é um estímulo para o trabalho. Aqui eu fiz um lambi-lambi mesmo, eu, Cláudio Caro Preso, em 2016, na Biblioteca Mário de Andrade. Fizemos lambi-lambi nas colunas, nas paredes da galeria, na passagem central. Então, gravuras impressas em papel almoço, 2,20 de altura, um formato que eu uso em algumas oportunidades. Então, eu encerro com essa fala breve sobre a intervenção no espaço da arquitetura com gravura, fazendo lambis.